Trump alega que cancelou as conversações com as lideranças iranianas e pede para que os manifestantes continuem protestando, até porque a ajuda americana está a caminho. Vale lembrar que o enforcamento de Irfan Soltani pode ser simbólico para algum tipo de ação maior dos Estados Unidos, até porque temos informações de avião da Marinha sobrevoando o espaço aéreo próximo do Irã, pedido de cooperação junto com a inteligência dos europeus e até uma reunião de Steve Witkoff com o grande líder da oposição iraniana. Além disso, nós temos os países árabes se mobilizando, alegando que não querem que o Trump ataque a região, entender exatamente o porquê, e alguns países importantes também, como a Rússia falando que isso pode desestabilizar o Oriente Médio e que não aceitará algum tipo de ingerência, bem como os chineses defendendo que o Irã não seja atacado. O Irã mesmo respondeu e garantiu que um possível ataque dos Estados Unidos vai ser respondido com ataques, não só contra bases americanas do Oriente Médio, mas contra os aliados regionais. E o Brasil, hein? Como que se posicionou? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos. E muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, presta atenção, recado rapidinho da nossa parceiraça do canal. Galera, presta atenção que eu tenho uma super oportunidade para você, hein? Nesse 2026, tenho certeza que se vestir melhor vai fazer uma baita diferença, tanto para a sua vida pessoal como também profissional. Quer uma super dica? As roupas da Insider, modelos que são atemporais, chiques, super práticos, porque você pode jogar ali na sua mochila. Só de você vestir, o calor do seu corpo vai desamassando a camiseta. O tecido modal, ele tem um ótimo custo-benefício, porque ele desbota numa velocidade muito menor do que as camisetas de algodão convencional, então dura muito mais tempo. Essa, por exemplo, Tech T-shirt, ela é bem antiga, tá? Pode perceber que a cor tá bem viva, a gola não fica aquela gola esgarçada. Tem outros modelos, como por exemplo a Core T-shirt, uma gramatura um pouco mais grossa, também sensacional para esconder aquelas curvinhas e tal. Camisetas relhas que são um pouco mais chique, galera. Tem cuecas, que aliás, praticamente todas as minhas cuecas, tá? São da Insider. Tem meias, calças, bermudas, vários tamanhos para homens, mulheres. Eu tenho certeza, cara, que utilizando o meu cupom PROFRICARDO, 10% de desconto para usuários mais antigos e 15% de desconto para novos usuários, mas ali com os kits, algumas promoções exclusivas, condições de pagamento, o desconto pode ser muito maior para você conseguir renovar o seu guarda-roupa ou dar um excelente presente para aquela pessoa querida nesse 2026. Então, tem acesso às roupas da Insider, com certeza vai fazer muito sentido para o seu objetivo de 2026. Bom, galera, então bora lá pro vídeo, ó. Como eu trouxe para vocês na introdução, o Trump aparentemente perdeu a paciência, entre aspas, fez reuniões ontem com lideranças do político e também do poder militar dos Estados Unidos, colocando várias ações possíveis que poderiam ter sido adotadas, mas falou que as conversações com as lideranças iranianas acabaram. Vale lembrar que o ministro das Relações Exteriores do Irã já falou que o Irã estava preparado para a guerra, mas também estava disposto a fazer algum tipo de coordenação, algum tipo de apoio conjunto com os Estados Unidos, até possivelmente um novo acordo nuclear. O Trump falou que as conversas estão encerradas, garantindo que, aliás, é para os protestantes patriotas iranianos tomarem todas as instituições que puderem e guardarem o nome dos assassinos e daqueles que estão maltratando vocês. Afinal, eles pagarão um preço muito alto. Colocando até uma referência, que é o MIGA. Eu sei que para quem é mais quinta série, MIGA, né? Não nesse sentido, claro, mas MIGA de Make Iran Great Again. Ou seja, vamos fazer o Irã grande novamente, que basicamente é como o Trump ele coloca qualquer tipo de ação que ele vai fazer contra um país estrangeiro. A Venezuela vai ser grande de novo, os Estados Unidos, né, o MAGA, Make America Great Again, fazer, enfim, né, o Irã e todos os países que ele acha que a política americana seria a melhor proposta, pelo menos, claro, para os Estados Unidos. Quando foi perguntado para ele como que poderia ser feita essa ação dos Estados Unidos, ele falou que não daria maiores informações, mas que ele sabe que os americanos sairão com a vitória. Perguntado o que seria a vitória, ele deu alguns exemplos. Falou que, por exemplo, a captura do Maduro foi algum tipo de vitória, os ataques que destruíram o programa nuclear iraniano pelos bombardeamentos, né, dos bombardeiros ali americanos, foram um tipo de vitória, lembrando que essa é uma questão polêmica, porque existem fontes que alegam que o programa não foi destruído, que grande parte do urânio enriquecido ainda continua no Irã, que o programa nuclear ele vem se reconstruindo, enfim, né, são pontos de discordância. Deu exemplo, por exemplo, da morte do líder do ISIS, que foi feito também a partir de um ataque dos Estados Unidos, e da morte do Soleimani.
Percebem que são táticas diferentes, momentos diferentes, ingerências em países diferentes, mas que, segundo Trump, em todos eles acabaram com a vitória. Professor, e como que vai ser esse ataque? É difícil a gente colocar, mas existem opções que eu vou falar para vocês daqui a pouquinho. Fato é que uma coisa, um fator pode ser determinante para essa ação maior, não só dos Estados Unidos, mas dessa aliança ocidental. Hoje vai rolar o enforcamento do Irfan Soltani, que é um manifestante de 26 anos. Segundo o regime iraniano, não há processo a se analisar, por isso que ele foi preso e já vai ser enforcado. O Irã anuncia que qualquer pessoa presa nos protestos poderá ser executada, e é uma sentença que o Irã coloca como, existe um termo específico, né, na língua ali do Farsi, que é a língua dos persas, mas seria como se fosse uma espécie de ódio contra Deus, já que ele estaria se colocando contra o regime dos ayatolás, contra o regime que representa Alá, né, a interpretação do regime iraniano, ele vai ser enforcado. E aí, entendam, como a gente está no mundo da pós-verdade e as pessoas analisam política e geopolítica como o mundo das torcidas, cara, de novo, você consegue entender que os Estados Unidos está desrespeitando princípios internacionais e praticando ingerências em países estrangeiros, corroendo qualquer tipo de princípio de relação entre os países, é um problema. Mas que nós temos um enforcamento a partir de uma pessoa que está manifestando no Irã também é um grande problema. Eu juro que eu vi manifestações em redes sociais colocando que não dá para entender aquela pessoa que critica o autoritarismo iraniano, mas que quer defender os palestinos. O quê? Cara, dá, né? Dá pra você não achar que só porque uma pessoa está errada, a outra não pode estar errada também, né? Ou seja, o mundo ele não é tão maniqueísta assim. Existem vários tons de cinza entre o preto e branco. Então, cuidado, hein, galera? Pô, claramente é errado o que o regime iraniano vem fazendo, e não agora, eu diria que há muito tempo. Mas, enfim, a gente teve algumas informações que a aeronave da Marinha dos Estados Unidos fez voos próximos à costa do Irã, saindo ali, pessoal, de um aliado, né, dos Estados Unidos, que é os Emirados Árabes Unidos, da região de Abu Dhabi, e foi em direção à costa sul. É um avião da Marinha, geralmente utilizado para reconhecimento e vigilância. Ao mesmo tempo, a gente tem informações do próprio Washington Post garantindo que os Estados Unidos já pediram informações para os europeus de pontos estratégicos que poderiam ser atacados. Então, pontos de infraestrutura militar, pontos, por exemplo, de infraestrutura energética, pontos de infraestrutura até mesmo política, o comando político iraniano. Eu já falei para vocês, cara, que a manifestação, a geração Z, vem se manifestando, a insatisfação é muito grande, a opressão estatal é muito grande também, e o grande líder dessa revolução iraniana, que é o Ayatollah Khamenei, é um senhor que está com uma saúde debilitada, que não tem mais aquele poder de oratória como já teve no passado, pô, já está com seus 86 anos, né? Então eu diria que o Irã demonstra, sim, uma fragilidade muito grande. A mídia americana coloca que o Steve Witkoff, que é o encarregado das negociações exteriores dos Estados Unidos, aliás, é o grande responsável por tentar coordenar algum tipo de acordo de paz entre Rússia e Ucrânia, já se reuniu com o descendente do Shah Reza Pahlavi, que saiu do poder em 1979, era um grande aliado dos Estados Unidos, coordenando, claro, uma possível volta. Se vai acontecer ou não, de novo, galera, são cenas dos próximos capítulos, mas percebam que as peças de xadrez já estão colocadas ali no tabuleiro e muito possivelmente sim, os Estados Unidos vai querer trocar o regime iraniano porque interessa demais ao governo americano. O Irã é um país muito grande, muito populoso, com muitos recursos e é um grande aliado regional de Rússia e principalmente de China. Professor, se a gente tem os americanos, se nós temos, por exemplo, os europeus fazendo uma tática de condenação, o Friedrich Merz, chanceler da Alemanha, garantindo que são os últimos dias do regime iraniano, será que não vai ter algum tipo de resposta, algum tipo de defesa, ou do Irã ou dos seus aliados regionais? Bom, agora a gente pode tentar analisar aqui possíveis respostas, né? Quando você pega, por exemplo, alguns países do Oriente Médio, nem são exatamente aliados do Irã. Arábia Saudita, Omã e Catar, três países. O Catar é extremamente dúbio, tem a base de Al-Udeid, que é a maior base militar dos Estados Unidos no Oriente Médio, com cerca de 10 mil militares. A Arábia Saudita, que é a grande liderança sunita, tem guerras de procuração contra o Irã, por exemplo, no Iêmen, né, que a Arábia Saudita apoia o governo local, o Irã apoia os Hutis. O Irã é a grande liderança xiita, então existem discordâncias. E quando você pega os Emirados Árabes Unidos, ou até mesmo Omã, são países também dúbios na relação geopolítica internacional.
mas eles anunciaram que não compactuam com possível ataque dos Estados Unidos, alegando que é uma ingerência americana num território que deve ser controlado pelos países do Oriente Médio e que eles devem definir as suas próprias situações, fora que um ataque contra o Irã poderia desestabilizar a economia internacional. O Irã, além de ser um grande produtor de petróleo, é um grande produtor de gás e, mais do que isso, controla o Estreito de Hormuz, que é uma região super estratégica, onde se negociam quase 20% de todo o petróleo internacional, e isso pode gerar uma guerra regional, sendo que já existem disputas internas locais. Eu trouxe para vocês ontem, por exemplo, aliás, ontem não, semana passada, que Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita estão travando uma guerra também de procuração do Iêmen, em que a Arábia Saudita atacou posições em um porto onde o Emirados Árabes Unidos apoiava uma das milícias regionais contra o governo atual e também contra os Houthis. Então, um ataque regional, um ataque num país tão importante pode desestabilizar o Oriente Médio. Tanto que a Arábia Saudita, que é um país que está tentando aumentar sua coordenação com os Estados Unidos, tal, e também com os chineses, é fato, né? A Arábia Saudita quer dinheiro, quer influência geopolítica, já falou que não vai autorizar que os Estados Unidos utilizem o seu espaço aéreo e que também não vai participar de um possível ataque contra os iranianos. Quando a gente pega países que têm um pouco mais de representatividade no cenário geopolítico, é claro que a gente tem que lembrar dos russos. Os russos têm uma aliança de defesa com o Irã. Vale lembrar que desde o início da guerra entre Rússia e Ucrânia, grande parte daqueles chamados drones kamikazes, os Shahed 136, eram produções iranianas. É fato que hoje a Rússia não depende mais tanto assim dos drones iranianos como dependia no começo da guerra. Hoje a Rússia tem uma produção local muito mais eficiente. Mas Rússia e Irã assinaram no passado recente um acordo de cooperação militar. Assinaram no passado recente um acordo de cooperação até mesmo nuclear. Sim, a Rússia anunciou que está financiando o projeto de enriquecimento de urânio, alegando que é apenas para fins pacíficos. A própria Bloomberg, porque a Rússia reclamou, tá? A Rússia ameaçou os Estados Unidos, alegando que um ataque dos Estados Unidos contra o Irã pode provocar consequências desastrosas para a situação do Oriente Médio e para a segurança global. Só que a Bloomberg anunciou que os aliados dos russos estão bastante decepcionados com a posição do Putin. Se a gente pegar, por exemplo, a Armênia, o Azerbaijão atacou a Armênia, que fazia parte da CSTO, que é uma aliança militar onde os russos supostamente deveriam proteger os seus aliados regionais. Convemos que a Rússia não fez muita coisa para garantir que Nagorno-Karabakh ficaria como território dos armênios. Quando tivemos ataques contra a Venezuela, e é isso que a Bloomberg relata, a Venezuela também esperou que fosse ter algum tipo de defesa dos russos, já que existe também um tratado de cooperação militar. E os russos pouco fizeram a não ser reclamar das ações americanas. Agora contra o Irã, sendo que o Irã nem tem mais toda aquela relevância como já teve no passado para a produção militar russa. Será que vai ter algum tipo de interferência? Claro que a proximidade geográfica é muito maior, o Oriente Médio é uma região estratégica e que os russos vêm perdendo bastante influência no passado recente, com a queda, por exemplo, de Bashar al-Assad, que era um grande aliado. Rússia e Irã têm algumas disputas geopolíticas, mas se aproximaram bastante também no passado mais recente. Então, assim, claro que é mais preocupante, penso eu, para a Rússia perder o Irã do que perder a Venezuela. Mas será que a Rússia hoje tem algum tipo de capacidade de resposta, a não ser criticar as ações americanas no cenário geopolítico internacional? Penso eu, galera, que não, tá? Até mesmo a crítica que eles fazem, né, os americanos, o Trump fez, que o Putin era um tigre de papel, pelo menos externamente nas ações russas, está se comprovando como verdade. Na guerra Rússia-Ucrânia, a Rússia de fato leva vantagem, que, claro, é o principal objetivo dos russos. Mas em apoios estratégicos internacionais, a Rússia está deixando seus aliados na mão. A China, que não costuma se envolver em questões também, em disputas internacionais, criticou a postura americana, criticou as tarifas também que foram aplicadas em 25% contra qualquer país que negocie com os iranianos, até porque hoje cerca de 80% de todo o petróleo que sai do Irã tem como destino a China, e está preocupado com a questão das tarifas e com a questão da possível escassez de petróleo, porque, querendo ou não, a Venezuela não vai mais exportar petróleo para os chineses e o Irã não vai mais exportar petróleo para os chineses. Isso pode ser um baque, claro, para a economia chinesa. Mas também falar que vai promover algum tipo de auxílio militar, penso eu que não.
Então os iranianos, eles estão um pouco assim, isolados, né, no cenário geopolítico. Até o Brasil, por exemplo, fez uma notinha ali meio curtinha, colocando que fica muito triste com a violência utilizada na manifestação, mas alega também que os iranianos que devem decidir o seu próprio futuro. Ou seja, penso eu, que excetuando notinhas, reclamações internacionais, o Irã vai estar largado à sua própria sorte. Por isso, o Irã anunciou que, caso os americanos ataquem, o Irã vai bombardear não só base dos Estados Unidos, mas também alguns aliados regionais. Lembrando que os números passam agora de 2.500 mortes e nós tivemos um recado que o Irã mandou para a Arábia Saudita, para os Emirados Árabes e até mesmo para a Turquia, alegando que se o Irã for atacado, o Irã vai atacar bases militares desses países sem autorização desses países. Ou seja, atacar bases militares americanas posicionadas no Oriente Médio. Ele fez um pedido que é para impedir o Washington de atacar o Irã. Vale lembrar, galera, que alguns militares da base de Al-Udeid, que é a base que eu citei para vocês no Catar, já começaram a abandonar suas posições. Ou seja, e lembrando que quando os Estados Unidos fez um ataque contra o Irã, contra Fordow, Isfahan, Natanz, o Irã também atacou a base de. Foi a de Al-Udeid, né? Se não me engano, acho que foi, né? Naquela época. Só que assim, avisou os Estados Unidos com antecedência, os militares já tinham saído. Foi mais ou menos um proforma ali para mostrar algum tipo de resposta. Ou seja, aparentemente estamos muito mais próximos de uma guerra regional e acho que o Irã não vai contar com o apoio dos países que se diziam grandes aliados internacionais. Beleza, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então, ó, já deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.